A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós com muita alegria pela primeira vez neste programa A Consolação de Jesus, estreando hoje pela Rádio Rio de Janeiro, um programa que nasceu, claro, de acordo com as nossas experiências de vida, né? E sentindo muito a necessidade das pessoas da consolação. A consolação é algo fundamental, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E não poderia ser diferente aqui na Rádio Rio de Janeiro. Teríamos que ter realmente algum programa, e já existem, claro, outros programas, mas esse nós quisemos colocar como um programa específico da consolação, e não é qualquer consolação, é a consolação de Jesus. Como é que Jesus nos consola? Então o programa vai ter participações. Hoje serei apenas eu, mas vão ter participações de outras pessoas. Já está confirmado o meu querido amigo e irmão, meu padrinho de casamento, Henrique Parente, que vai fazer o próximo programa comigo. E depois nós vamos fazendo convites para outros irmãos que tenham aí esse interesse pelo estudo do Evangelho de Jesus, pelo estudo de Atos dos Apóstolos, das Epístolas e também do Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Esse é o objetivo deste programa. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês por esse carinho e espero que vocês gostem desse programa. Como disse, esse é o primeiro programa, nós não vamos fazer um estudo sequencial hoje. Vamos trazer um tema específico para este programa de abertura, que é Jesus é o Mestre com fardo leve, que está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mas antes de iniciarmos a leitura, queria explicar como vai ser o programa. O programa vai ser, na sequência, vamos iniciar lá com Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no primeiro capítulo. Claro, não vamos ler, por exemplo, a genealogia de Jesus, porque aquilo ali não tem um estudo, e sim mostra a sequência genealógica, a árvore genealógica de Jesus, que passa por Davi, porque lá no Antigo Testamento está dito, né, que Jesus, ou seja, o Messias, seria da árvore genealógica de Davi, seria, entre aspas, filho de Davi. Então nós temos essa genealogia que não vamos abordar, não vamos fazer leitura, mas vamos fazer sequência a partir do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Depois vem o nosso Marcos, Lucas, João, Apocalipse é o último, na verdade. Depois vemos Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, com certeza concluindo esse nosso estudo, que vai demorar, meus irmãos, não tenham dúvida, anos para terminar no Apocalipse, porque são muitos temas interessantíssimos. Vamos às vezes usar poucos versículos, porque às vezes tem muita substância, às vezes não, sempre tem muita substância, e nós não queremos perder nada, tá bom? Aí nós vamos fazer o seguinte: numa semana nós vamos anunciar o tema da semana seguinte, e aí vocês vão mandar perguntas ou até colaborações, o que vocês quiserem. Eu vou passar o WhatsApp que vamos usar exclusivamente para esse trabalho, esse programa, que é o 21 98459 3950. Não conseguiu anotar? Não tem problema. Eu vou repetir ao longo do programa este mesmo número de WhatsApp. 21 98459 3950.
É o WhatsApp que vamos utilizar exclusivamente no programa A Consolação de Jesus. Então nós vamos fazer a primeira parte com uma leitura do Evangelho e conversar a respeito do tema. E na segunda parte, vamos pegar as participações dos nossos irmãos ouvintes, de todos vocês, ouvintes, internautas, enfim, para que nós possamos, no programa seguinte, vir com o tema e aí sim nós falarmos na primeira parte desse tema e na segunda responder as perguntas e ler as considerações de cada um de vocês. Tá ok? Bem, meus irmãos, dito isto, vamos então à leitura do Evangelho de Jesus segundo Mateus, hoje no capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí está, meus irmãos, Jesus, o Mestre, e o seu fardo leve. Muitas vezes a gente se pergunta, que fardo seria esse? Que jugo seria esse? Em primeiro lugar, vamos entender as palavras como são compreendidas hoje em dia. O sentido do dicionário é que jugo seria aquela peça que se coloca no carro de bois, por exemplo, no pescoço dos bois, para atrelar um ao outro. Aquilo é o jugo. E fardo não precisa nem falar, né? Fardo é aquele peso que se coloca nas costas. Muitas pessoas trabalham no interior, no campo, e colhem as frutas, colhem vários tipos de sementes, etc., trigo, milho, etc., e colocam dentro de sacos. Depois eles têm que carregar dali da onde eles terminaram a colheita até o local onde eles vão colocar aqueles sacos, vão colocar as sementes, os grãos, enfim, o que for que eles tiverem colhido. E aquele fardo muitas vezes é muito pesado. O jugo dos bois também é um jugo bem pesado, que amarra os bois, ele prende os bois, ele faz com que os bois obedeçam os animais de uma maneira geral, né? Obedeçam àquela ordem daquele que comanda, né? Daquele que está ali na condução do carro de bois, no caso, né? Então, existem outros significados também da palavra jugo, que seria uma sujeição imposta pela força ou autoridade, uma opressão. É um outro significado da palavra jugo. E quando Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, não é porque nós vamos dizer, Jesus, eu agora sou cristão, eu estou te seguindo, eu sou dessa ou daquela religião, dessa ou daquela denominação religiosa ou filosófica, então eu terei jugo suave e fardo leve. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é que quando nós aplicamos na nossa vida todos os ensinamentos que Jesus nos dá, o que ocorre é que nós ficamos com a sensação de que qualquer tipo de problema que vier, nós vamos resolver na maior facilidade. Porque, por exemplo, aquele que
se diz cristão, mas não segue o Cristo, o fardo é mais pesado ainda, o jugo é mais imposto ainda, é mais difícil, é mais duro. Porque nós estamos simplesmente amando Jesus, amando a Deus com os lábios. E como Jesus lembrou, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Não podemos, de forma nenhuma, sermos religiosos apenas de fachada, apenas de levantar a mão e dizer, eu sou desta ou daquela denominação religiosa, principalmente o cristão, principalmente o espírita, que tem um compromisso moral, e não é um compromisso moral para mostrar que é moralizado, não, compromisso moral consigo mesmo, não é nem com Deus, não é nem com Jesus, não é nem com os espíritos superiores, é consigo mesmo. Sabe aquela coisa de nós estarmos bem, porque nós estamos praticando o Evangelho de Jesus, estamos praticando a doutrina espírita? Tudo aquilo que a doutrina espírita nos diz, nós estamos fazendo, sim ou não? A resposta minha é não. E é por isso que muitas vezes eu me sinto oprimido, eu me sinto sobrecarregado. E Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas não é ir a Jesus num sentido de simplesmente cumprir um ritual, ir a um templo cristão. Não, não é isso. Ir a Jesus não é com a boca confessar Jesus diante dos homens, é com os atos, as atitudes, é com a sua conduta moral. Por isso Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós e diz para nós buscarmos esse reino de Deus e a sua perfeição, na tradução do Pastorino, e as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo. Nós, então, quando buscamos o reino de Deus que está dentro de nós e a sua perfeição, é buscarmos o aperfeiçoamento de nós mesmos. Buscarmos olhar para nós e falar, eu ainda tenho este defeito, ainda erro aqui ou acolá. Eu preciso parar de errar. Eu preciso, na verdade, começar a acertar. Eu preciso transformar esse meu erro em acerto. Eu preciso fazer com que este erro grande que eu tenho ainda se transforme num grande acerto, numa grande virtude. Esse é o propósito que o Cristo nos diz para ir a Ele. Tem uma outra passagem que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Aliás, esse trecho está em Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus quis nos dar 4 passos para que nós pudéssemos chegar no final e nos dizermos cristãos, verdadeiros cristãos. Aquele que quiser, esse é o primeiro passo, tem que querer. E não é um querer da boca para fora, não é, Jesus, eu quero, mas tô nem aí, tá tudo bem, eu falei que eu quero, mas só para convencer A ou B, ou para enganar Jesus, como se isso fosse possível, né? Enganar Jesus, não dá, meus irmãos, não tem jeito. Podemos enganar todo mundo aqui no plano físico e muitos espíritos desencarnados, mas Jesus não dá para enganar, não. Então não vamos enganar Jesus dizendo, Jesus, eu sou cristão, eu te sigo, e ao mesmo tempo estar fazendo um monte de coisas erradas. Nós lembramos da epístola de João, o discípulo João, o evangelista. Ele diz assim, filhinhos, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o próximo é um mentiroso. Olha, expressão de João. Forte, né? Mas é real, é verdadeira.
Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o próximo é um mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê e aborrecer ou odiar, em algumas traduções tem odiar ao próximo, a quem vê? Então nós vamos entender que João, o evangelista, ele puxa para nós, puxa de nós, na verdade, essa sensação de que, olha, se eu estou dizendo que eu amo a Deus, mas estou aborrecendo o meu próximo, estou odiando o meu próximo, eu estou sendo um mentiroso, eu estou sendo um falso, eu estou sendo um hipócrita. E ele complementa, inclusive, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Porque todos nós somos filhos de Deus. Imagina, nós pegarmos um pai da terra, e aí nós dizermos para esse pai da terra, né, um chefe de família: ah, eu te amo, eu gosto muito de você, eu te respeito muito. E aí no dia seguinte tá lá dizendo pro filho desse pai: eu não gosto de você, eu quero que você vá para longe de mim, sai de perto, etc e tal. Qual é o pai que vai ficar feliz vendo o seu filho ser maltratado por alguém que disse que ama esse pai, que admira esse pai? Ora, vamos passar realmente por mentirosos. Vamos passar por falsos, por hipócritas. Então, Jesus disse em outra passagem que quem criou o exterior também criou o interior. Nós devemos ser para fora o que nós somos por dentro. Se nós somos pessoas ruins, más, pessoas invejosas, pessoas que gostam de prejudicar o próximo de alguma forma, como dizem por aí, passar a perna ou ter vantagem, eu não estou sendo verdadeiramente cristão. Eu estou sendo cristão apenas da boca para fora. Eu estou sendo espírita apenas da boca para fora. Então o trabalho intenso, forte que devemos fazer é o da nossa transformação moral, é o da nossa modificação íntima, da modificação, da construção desse reino de Deus dentro de nós. E é preciso que nós entendamos que essa construção não é no estalar de dedos, não é da noite para o dia. Ela é lenta, mas temos que dar um passo todos os dias. Não podemos ficar estagnados. Então, se eu conseguir hoje vencer alguma coisa que eu precisava vencer dentro de mim, amanhã, quando eu acordar, eu vou trabalhar para fazer com que isso se concretize dentro de mim. Fazer com que isso realmente se sedimente dentro de mim, dentro de nós. Então é preciso que nós façamos esse exercício constante. Eu já consegui vencer este ponto, eu vou sedimentá-lo, porque senão eu consigo vencer um dia, legal, e aí eu relaxo. No dia seguinte eu vou voltar a fazer o mesmo que eu fazia antes. Eu preciso trabalhar para que isso seja perene, isso seja constante, isso seja algo natural em nós, vire automático. Como nós já falamos várias vezes, né? Todas as coisas que nós temos que modificar em nós, inicialmente, é muito difícil. Porque nós fazemos e aí daqui a pouco a coisa vira. Eu desfaço aquilo, ou eu faço outra coisa, eu faço diferente. Eu não sou constante, digamos assim. Eu estou falando quem quiser se encaixar, se encaixe, né? Porque muitos de nós somos inconstantes. E aí a gente precisa dessa constância, precisa desse trabalho de fortalecimento em cada uma das coisas que nós fazemos dentro de nós. Cada um dos trabalhos que nós devemos fazer dentro de nós, ele tem que continuar até que um dia estejamos no automático, digamos assim. E aí eu sempre lembro do carro, do dirigir.
né? Conduzir veículos. Quando você vai para a autoescola, primeira coisa que o instrutor vai fazer quando tiver aula prática é te mostrar todos os componentes do carro. Retrovisor, farol, pisca-alerta, seta, buzina, volante, freio e por aí vai. Tudo. E depois vai começar a te ensinar como ligar o carro. Depois de ligar o carro, vai te ensinar como fazer com que o carro ande. E aí é que está um grande segredo. Você pode ir bem até aí. Aí fazer o carro andar, né? Jefferson está aqui na técnica, sabe que é assim. Primeira vez que você pega um carro para fazê-lo andar, você vai fazer ele morrer várias vezes. O carro vai pular e por aí vai. Depois você vai conseguir fazer com que o carro se mova na primeira marcha. Aí o carro vai andar. Só que os instrutores dizem para nós, o carro pede uma outra marcha. Você está na primeira marcha, você não pode sair daqui da ilha, do estúdio da Rádio Rio de Janeiro e ir para Madureira, por exemplo, na primeira marcha. Senão, está arriscado o carro fundir o motor, não é, Jefferson? Então você vai aprender o seguinte, tem uma hora que o carro vai pedir, pelo barulho, pelo som, vai pedir, você vai passar a segunda marcha, você vai pensar, olha, o carro está pedindo a segunda marcha. Você vai apertar a embreagem, diminuir a aceleração, passar a segunda marcha e voltar com a aceleração tirando o pé da embreagem. E aí o carro vai. Vai pedir a terceira, da mesma forma procede. Vai pedir a quarta, da mesma forma. A quinta, da mesma forma. Então, nesse momento, nós temos que pensar o que vamos fazer. Só que depois de um tempo de tanto dirigir, isso se torna automático dentro de nós. Isso é natural. Não é uma coisa que vai custar muito para nós. Então, precisamos entender que essa é a prática diária. Nós vamos insistir, vamos fazer várias vezes ali na forçação de barra, como dizem. Aquilo vai ser difícil, vai ser complicado, mas nós vamos insistir, vamos persistir e vai chegar uma hora, então, que a gente vai estar com aquilo automatizado, igual dirigir um carro. Hoje, depois de tantos anos, eu, o Jefferson e muitos de vocês que dirigem, nem pensa mais na marcha que tem que passar. Aquilo ali é automático. É automático. E é interessante que o meu carro, por exemplo, é automático. Ele é automático. E por vezes eu pego, por exemplo, um outro carro que não é automático, que é mecânico. E eu não esqueço. Dizem que é igual andar de bicicleta. Você não esquece. Pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta. Vai pegar a bicicleta, vai andar. E isso é legal porque mostra que nós vamos poder, sim, depois de automatizarmos tudo isso que nós temos dentro de nós, nós vamos poder, sim, fazer igual o carro. Quando a gente ficar um tempo sem praticar aquilo e voltarmos a ter aquela situação, nós vamos passar tranquilamente. Mas enquanto isso não acontece, precisamos perseverar. E é por aí, meus irmãos, que nós vemos que a consolação de Jesus é porque quando nós praticamos, nos esforçamos, melhor dizendo, né? Nos esforçamos a praticar os seus ensinamentos, quando nós nos esforçamos a praticar o que a doutrina espírita nos inspira, nos instrui, nos mostra, a coisa no início é difícil, mas depois começa a ficar tranquila, começa a ficar fácil, começa a entrar nesse automático. Mas, mais uma vez, é preciso que nós perseveremos, é preciso que nós façamos a nossa parte dia após dia. Não é algo, como disse, da noite para o dia. É algo que tem que ser trabalhado, tem que ser executado de uma forma bem... pensando bastante, se propondo a esse trabalho, a esse desafio, e nós vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e estreando hoje, quem não ouviu a primeira parte, saiba que este programa está estreando hoje. Nós ficamos tristes até com a saída do Eduardo Sutini, né, do programa da Casa de Francisco Acolhimento, Casa de Francisco e Casa de Francisco Acolhimento. Infelizmente, por problemas deles, né, eles tiveram que retirar o programa do ar e a gente fica triste, mas ao mesmo tempo dá a oportunidade de a gente estudar mais, fazer mais esse trabalho que é muito importante, que é o estudo do Novo Testamento. A gente tem aí muita coisa para aprender juntos, vamos aprender juntos. E eu queria já anunciar para vocês o tema da semana que vem. Então, eu vou anunciar o tema da semana que vem. Vocês, então, podem mandar pelo WhatsApp para 98459-3950, 98459-3950, as perguntas sobre este tema. Vamos lembrar que se alguém fizer alguma pergunta de outro tema ou referente a até outro programa, nós vamos encaminhar para os programas que podem fazer essas respostas, podem dar essas respostas. Mas no programa da semana que vem, nós vamos falar única e exclusivamente sobre nosso tema da semana que vem. O tema da semana que vem é o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse é o tema, a concepção de Maria por Jesus. O que aconteceu ali? O nascimento de Jesus, mas antes, claro, a concepção de Maria, que recebeu ali no seu ventre Jesus. Esse é o tema da semana que vem. Mandem suas perguntas, mandem suas considerações a respeito do tema para WhatsApp 21 98459 3950 98459 3950. E o tema da semana que vem está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Tá ok, meus irmãos? Este é o tema, então, para a semana que vem. Vou repetir aqui o WhatsApp, 21 98459 3950. Aproveitem e digam o que achou desse programa de hoje. Tá? Nós, então, vamos ter o programa toda quarta-feira às 14 horas, com reprise aos sábados às 9 horas da manhã. Tá bom? Então vamos continuar o que nós estávamos falando na primeira parte, que é um tema que inicia o nosso programa. Eu escolhi o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que é o fardo leve, o jugo suave de Jesus. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos aí conversando e nós já dissemos que o jugo leve, fardo suave, jugo suave, fardo leve, invertemos aqui a situação, são exatamente porque
quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita, que, em suma, meus irmãos, a doutrina espírita é a palavra de Jesus sendo dita de uma forma mais clara, mais explícita. Jesus, há 2000 anos, falou muitas coisas por parábolas, por figuras. Ele escondeu ali dentro das figuras o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Como lembra o nosso pastorino, e o Roden também fala sobre isso, as parábolas, elas têm o símbolo material e querem exprimir, querem dizer, querem ensinar que nós possamos tirar dali do símbolo material o simbolizado espiritual. E é isso que importa. E quando nós extraímos esse simbolizado espiritual, entendemos o ensinamento de Jesus e começamos a praticar em nossas vidas, aí sim, essa nossa vida, a sequência dos nossos dias se tornam realmente mais leves, mais suaves. Uma das coisas que nós aprendemos com Jesus, principalmente quando ele está lá fazendo a sua pregação e chega um jovem rico e fala assim: Senhor, eu quero te seguir. Jesus responde para ele assim: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E o jovem rico, ele faz esse pedido. Jesus, numa outra passagem, ele fala assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois segue-me. E aí o jovem se entristeceu, porque era muito a sua riqueza, era muito grande a sua riqueza. O que isso nos diz? É que nós aprendemos com Jesus que a matéria é apenas instrumento para que nós possamos evoluir moralmente, espiritualmente. A matéria não é o fim, a matéria é só um meio. Nós vamos deixar a matéria um dia e continuaremos vivendo. Somos espíritos imortais. E como espíritos imortais precisamos viver como espíritos imortais. Mas nós, infelizmente, vivemos ainda como corpos materiais. Eu sempre repito a frase de um grande psiquiatra norte-americano chamado Brian Weiss. Ele descobriu a reencarnação em seu consultório. Ele fazia os atendimentos e chegou um momento da sua vida profissional que ele entrou também na parte de análise, não só como psiquiatra, mas como psicólogo também. E aí ele começou a aplicar a técnica da regressão de memória. Mas é óbvio que a regressão de memória ele fazia não imaginando que ali na frente dele estava um espírito encarnado, mas sim um corpo mesmo. O problema todo estava no cérebro daquela pessoa. E ele sabia que em algum momento aquilo tudo que estava fazendo aquela pessoa sofrer psicologicamente, em algum momento houve algum problema na vida daquela pessoa que marcou, que fez com que ela travasse e ficasse fixa naquele momento. Então, o psiquiatra e naquele momento o analista, né, fazendo a regressão de memória numa pessoa que tinha aí seus 30 e poucos anos, ele falava assim: volte 2 anos na sua vida, me descreva o que está acontecendo. E aí nada, não pegava nada, não via nada. Volte 5 anos na sua vida, volte aos 25 anos. Nada, continuava nada. Volte aos 20 anos, nada. Aí ele pensou: não, isso deve estar na adolescência. Volte aos 15 anos, nada. Deve estar no iniciozinho da adolescência. Ele volte aos 11 anos, nada. Deve estar na infância, então, muitas coisas acontecem na infância. Volte aos 5 anos e nada. Volte aos 2 anos, nada. Até que ele vira para paciente
eu não lembro mais o nome da paciente, não sei se era Elizabeth, alguma coisa assim, mas ele diz para a paciente assim: volte onde ocorreu o problema que te marcou de tal forma que hoje você sofre as consequências. A paciente então retorna se eu não estou enganado, 3 vivências anteriores, 3 reencarnações anteriores dela. E aí ela começa a narrar o problema que a marcou, que fez com que ela ficasse realmente travada naquele momento, em loop, como dizem por aí, né? E acontecesse o que estava acontecendo com ela. Ela estava sofrendo muito. E ela não podia continuar daquele jeito. Tinha que se libertar daquele problema do passado. E quando volta, lá nesse momento, ela narra que ela está se vendo vestida dessa forma, assim, numa época XPTO, enfim. Ela descreve exatamente o que está acontecendo. O Brian Vaz fica espantado, né? A última vez que nós regressamos, ela estava com 2 anos de idade. A memória dela tinha regredido até os 2 anos de idade. Quando ele pede para voltar, ou seja, voltar é menos de 2 anos de idade, voltar até onde estava o trauma, estava o problema, ela volta e se vê numa dimensão, num tempo, com vestimentos, com pessoas de carruagem, etc. e tal, muitos anos atrás, cerca de 2 séculos antes daquele momento que ela estava vivendo. Brian Vaz fica, sei lá, ele acha que é algum problema da mente dela, do cérebro dela, porque ele ainda está fixado na questão material. E aí ele pega aquele material todo e vai pesquisar. Quando ele vai pesquisar, ele encontra tudo aquilo que ela tinha descrito que ocorreu com ela. Ele encontra coisas similares naquela época em que ela narrou. A partir daí ele começa a fazer muitas pesquisas. Muitos pacientes têm a mesma problemática e, claro, a espiritualidade encaminha pessoas que vão ter mais ou menos os mesmos problemas, as mesmas patologias, e as pessoas vão e ele vê aquilo acontecendo. Então ele atende, sei lá, mais de 3.000 pessoas, faz regressões para mais de 3.000 pessoas e descobre finalmente que aquilo era verídico. As pessoas tinham vivido naquela outra época. E ele então tem um livro que ele escreve que é Muitas Vidas, Muitos Mestres. Nesse livro ele fala: nós não somos corpos materiais tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos tendo experiências carnais ou materiais. A partir daí nós observamos que a doutrina espírita nos explica exatamente isso. Nós somos espíritos, como fomos criados simples e ignorantes, e hoje nós estamos a caminho da perfeição. Somos esses espíritos que vamos desencarnar um dia, passar um tempo mais ou menos longo na espiritualidade, no mundo espiritual, aprendendo para nos preparar para a próxima reencarnação, que será melhor do que esta agora, porque nós estamos em constante aprendizado e evolução, até atingirmos a perfeição, é claro. Aí, segundo a doutrina espírita, nós deixaremos de evoluir. Vejam questão 113, questão 226 do Livro dos Espíritos. Essa questão 226, então, é mais clara ainda, porque o Kardec faz uma pergunta que é muito interessante, que é sobre a erraticidade, os espíritos errantes. E Kardec fala, ele pergunta da seguinte forma. Vou repetir aqui, questão 226 de O Livro dos Espíritos.
Então pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta. Aliás, vamos entender a pergunta. É como eu faço sempre com a minha esposa. Vamos primeiro entender qual foi a pergunta de Kardec. Kardec está perguntando se todos os espíritos que não estão encarnados podem ser chamados de espíritos errantes? E aí vem a resposta. Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Podem pesquisar, questão 226 do Livro dos Espíritos. Esses estão no seu estado definitivo. Definitivo é que não tem mais nada além. Mas até chegarmos à perfeição, nós temos um caminho longo. E como disse, nós fomos criados simples e ignorantes, passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, entramos no mundo ou no reino hominal e estamos aí a caminho do reino angelical, como dizem, que é exatamente o estado dos puros espíritos, dos espíritos perfeitos. Enquanto nós não atingirmos esse ponto, nós ainda vamos, como se fala, né? Bater muita cabeça, né, Jefferson? A gente bate cabeça à beça. Porque a gente ainda não sabe. Nós ainda não temos a competência de fazer o certo. Ainda estamos fazendo o errado. A nossa progressão é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que um dia nós tentamos e acertamos. Um dia nós vamos tentar e vamos acertar. E como dissemos no primeiro bloco, esse tentar e acertar tem que ser repetido. Eu tentei dessa forma e acertei. Vou tentar de novo da mesma forma. E aí a pessoa acerta. E vai acertando, acertando, acertando. E aquilo se consolida dentro da pessoa. Se consolida no espírito. Nós automatizamos esse ponto, essa questão. E com isso nós vamos ouvindo e vendo os nossos, digamos assim, os espíritos que estão à frente de nós, acima de nós no estado evolutivo, para verificarmos o que nós devemos fazer. E o maior de todos, que está lá na questão 625, respondida pelos espíritos superiores: qual o espírito mais perfeito que Deus colocou na Terra para nos servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus, na versão do Herculano Pires, da LAC. Ou, na versão da FEB, do Guilhom Ribeiro, Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. É aquele que nós estamos aí buscando para imitá-lo. Ele é que tem que ser imitado. Nós não podemos imaginar que vamos um dia sair da Terra e já acordar no mundo espiritual iguais a Jesus. Nós vamos sair da Terra e continuarmos sendo nós mesmos, trabalhando incessantemente para conseguirmos fazer com que nós mesmos façamos a grande transformação, que é a transformação de um espírito ainda muito acanhado, muito aquém, muito atrasado, em um espírito verdadeiramente superior. Nós temos tudo para fazer a diferença na nossa própria vida. Nós só não fazemos porque nós temos ainda preguiça. É aquela preguiça espiritual. Mas vamos em frente. Bem, meus irmãos, queria repetir aqui o nosso tema da semana que vem. É o nascimento de Jesus, na verdade a concepção de Jesus, através da Maria, sua mãe, e que estava prometida em casamento a José. Mande suas perguntas, mande suas colocações para o telefone WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950.
Meus irmãos, vamos então elevar os nossos pensamentos para finalizarmos o nosso programa, agradecendo imensamente o carinho de cada um de vocês nesse primeiro programa, A Consolação de Jesus. Convido a todos para fazer parte da nossa corrente de preces. Vamos falar com o nosso Mestre amado Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esse primeiro programa que traz para nós a Tua consolação, Senhor Jesus. O amoroso coração desse Mestre, esse Mestre que faz com que nós sintamos que não estamos sós, que nós tenhamos certeza que Tu nos guias, que Tu nos conduzes, que Tu nos amas, que Tu nos levas a sério. Que nós possamos, Jesus, através desses programas, dessa sequência de programas, entender perfeitamente o Teu pensamento e aplicar em nossas vidas, Mestre. Que nós estejamos todos unidos nessa família Rádio Rio de Janeiro, para levarmos o Teu Evangelho, levarmos a doutrina espírita aos rincões mais longínquos deste planeta e, quem sabe, de outras esferas. Que a Tua paz e a Sua luz estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Poderá
aqui no teu planeta regenerar.